Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trocar uma ideia com vocês sobre algo que eu tenho praticado durante alguns anos na minha vida, que tem me ajudado a manter a caminhada firme, sabe? Que é simplesmente o fato de dizer tchau, amor, tô indo. Sim, gente, eu acho que mais importante do que aprender a dizer não é também aprender a dizer tchau. Por quê? Beleza, você estabelecer limites ali a partir do não, mas você permanecer em ambientes, permanecer ao redor de pessoas que já não ressoam com o que você está projetando, o seu, que você está trabalhando para se tornar, inconscientemente você ainda vai estar se emaranhando com esses antigos padrões. Inconscientemente você vai estar repetindo situações que você já não quer mais. Então, muitas das vezes é muito importante a gente ter a maturidade de romper e ter também a maturidade de ter uma responsabilidade afetiva diante da relação, dar as costas, justificar o porquê está indo, né? Estou indo por causa disso, estou indo por causa daquilo. E no começo eu simplesmente dava as costas. E hoje eu já consigo trazer em palavras os meus desconfortos, olho no olho, sabe? Por mais que doa, por mais que você passe ali 2, 3 dias chorando por causa do rompimento, mas é libertador. É libertador porque essas pessoas, esses lugares não podem mais caber na bagagem que você está construindo, na bagagem que você está carregando. É importante a gente também sempre estar fazendo essa revisão, sabe? Olhar ao nosso redor e se perguntar o que é que ainda está fazendo sentido. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é uma referência a um texto bíblico, uma narrativa bíblica, que é a família de Ló. Quando eles estão fugindo de Sodoma e Gomorra, a mulher dele olha para trás e ela vira pedra. A cidade toda pega fogo. Então eu sempre faço essa analogia para a minha vida, nas minhas relações e nos lugares que eu dou tchau. É dar tchau de verdade, gente. Saber dar tchau, saber perdoar e seguir em frente. Se perdoar também por você estar dando tchau, porque em algumas situações eu me vi dando tchau para coisas e pessoas que eu amava muito, coisas e pessoas que eu ainda amo, sabe? Isso dói, isso machuca, isso traz, querendo ou não, um sentimento de culpa. Às vezes eu sou muito atormentada por esse sentimento de culpa de estar simplesmente seguindo. Em vários momentos da minha vida eu fui chamada de egoísta. E sim, eu posso ter sido. Eu sou egoísta. Porque no final das contas, se eu não levantar, se eu não construir o meu castelo com as minhas próprias mãos, quem fará por mim? E se fizerem por mim, eu tenho certeza que lá na frente vai ter alguém para apontar e dizer: eu te ajudei, eu fiz isso. Então, assim, não é sobre ego, não é sobre orgulho, é sobre você bancar a sua própria existência e a sua própria trajetória, suas próprias escolhas. Eu dei tchau para pessoas que eu amo ainda, porque eu acredito que o amor ele se transforma. Porque já não estava me fazendo bem e eu também já não estava fazendo bem pro outro lado. Então, acho que a maturidade em vida também traz esse feeling nosso de a gente compreender que a nossa existência ali do lado do outro, ou então naquele lugar também já não faz mais sentido. E a gente precisa simplesmente olhar pro lado e seguir, sabe?
As mesmas coisas que eu acabei de falar são com relações familiares, sabe. Tem os nossos grupos mais íntimos nos viram crescer, e às vezes a gente está num processo de alcançar lugares e romper padrões que nem a nossa própria família consegue identificar. Essas pessoas que nos viram crescer, né, nos viram pequenos, nos viram muitas vezes relações muito íntimas de estar ali com você dentro de casa, sabem verdadeiramente a sua essência, mas às vezes eles não conseguem romper a bolha e ter a consciência de do lugar que está ocupando em vida, dos padrões hereditários e despertar a consciência traz toda essa catástrofe que você vê coisas que você construiu ruindo, relações de anos ruindo. Eu vou só citar uma situação, só para vocês terem uma noção, assim. Já tem, acho que papo de 10 anos que eu não fico muito tempo na minha cidade natal. Então, sempre quando eu retorno, eu vejo algumas amizades de infância, né, de colégio, que permanecem no mesmo lugar. Uma década se passou e a pessoa tá ali vestindo o mesmo estilo de roupa, tendo os mesmos hábitos, se relacionando da mesma forma, se comportando da mesma forma, conscientemente a gente consegue perceber isso, com consciência, óbvio, mas o nosso inconsciente quer tornar aquilo ali algo natural, algo confortável, porque as nossas lembranças, né, já trazem esse conforto. Mas a partir da consciência tomada, a gente consegue perceber que já não faz mais sentido. Tem uma pessoa que eu até estava comentando com meu irmão que foi colega meu de escola e hoje tá no mesmo nicho do meu irmão, e eu falo: "Poxa, não é possível que ele vista a mesma roupa, que ele use a mesma armação de óculos, já se passaram anos, sabe, e os mesmos hábitos". Então, a o nosso inconsciente vai trazer aquilo ali como conforto, e a luta é para trazer a consciência na vida, né. Então, se a gente consegue identificar esses lugares, essas pessoas, a gente consegue ter a crítica e a análise de que: "Será que ainda faz sentido? Será que eu ainda preciso carregar essa pessoa? Será que daqui a mais 10 anos eu ainda vou conseguir manter esse laço?" Porque eu já não sou mais a mesma de uma semana atrás, sabe, porque todo dia eu busco uma melhora como pessoa, uma melhora na minha autodescoberta, sabe. E o que a gente veio pra fazer em vida, tem muita força, gente. Então se a gente foca nisso, e se a gente não deixa as nossas carências nos amarrarem a esses lugares e a essas pessoas, a gente consegue caminhar com mais rapidez. Coisas que eu deveria ter conquistado em um dado momento, eu dupliquei esse tempo, sabe. Então, óbvio que a gente tem que passar pelo que tem que passar, porque a Mariana de hoje precisou passar por certas coisas e por certas relações para ter a consciência e tá podendo trocar esse papo aqui com vocês, mas tem coisas que não precisava. Eu não precisava ter passado, eu simplesmente poderia ter dado tchau. E dói muito. Até hoje eu sinto, sabe, o fato de não ter essas pessoas na minha vida, eu sinto falta, eu sinto saudade às vezes, mas eu sei que eu fiz a melhor escolha e que esse é o caminho que eu devo continuar trilhando.
Não é sobre ser egóico, não é sobre ser orgulhoso, é simplesmente por estar aceitando que você está em crescimento, você está crescendo, você está evoluindo e às vezes estar em contato com essas pessoas, com esses lugares, vai numa numa crise de carência, numa crise psíquica que seja, emocional, você vai querer esse retorno, você vai querer esse conforto. Porque é mais fácil a gente estar em relações que a gente já conhece, a gente já sabe a dinâmica, é muito mais confortável estar ali. Mas a gente merece mais. A gente não mais porque essas pessoas são menos, mas a gente merece mais de nós, sabe? Porque a gente sabe que a caminhada não é fácil, a gente sabe o peso que é estar carregando a nossa própria cruz. Então a gente precisa fazer valer tudo isso e não ter medo, gente, de continuar caminhando, sabe? Essas pessoas, elas têm o tempo delas, esses lugares vão permanecer sendo os mesmos lugares. E as lembranças ficam, são elas que ficam, sabe? Então, espero que vocês tenham força para dar tchau de fato, não olhar para trás para não virar pedra e continuar a caminhada, porque o trem só anda para frente, meu amor. Não anda para trás, não dá ré. Então, foco na missão. A gente tem desleixos, distrações, mas quando cair, não demore muito tempo no chão. Levante, dá uma água no rosto, continue, volte a caminhar, volte a marchar. É isso que eu quero falar com vocês hoje. É esse papo que eu vim trocar com vocês hoje. Espero que tenha edificado. Um beijo, até o próximo.